Povo lindo do meu coração, aqui quem fala é Eduardo Luz. Estamos começando mais um programa Trilhas do Saber com o Eduardo Luz. E na trilha de hoje vamos falar sobre educação, política e sociedade, introdução à história da educação. E ó, primeiro conceito que nós trabalharemos é o conceito do tempo. O que seria esse tempo, né? Por que tenho que trabalhar o conceito de tempo? Desde já eu já te falo, para não termos equívocos interpretativos. Porque tem muita gente que pega coisa de agora e vai colocar esse conceito lá no passado, onde o conceito ainda nem existia. Aí, diretor, isso aí é igual uma banda tá tocando uma música em dó e eu chegar lá e tocar em si. Eu vou me arrebentar todo, eu vou fazer a banda desafinar. É isso que acontece quando nós não utilizamos o conceito certo no tempo certo. Mas Edu, o que será isso, hein? Então, para tanto, nós aprenderemos três conceitos: conceito de sincronia, conceito de diacronia e o conceito de anacronismo. E vamos ver o que isso significa, hein? Não percam, a trilha de hoje serve para te tirar da caverna. Caverna esta da ignorância. Um dia nós vamos falar só sobre esse negócio do mito da caverna de Platão, hein? Que é sensacional, que ajuda também a expandir a nossa mentalidade. Bom, primeira coisa que nós vamos falar aqui, existe uma palavra que está no idioma alemão chamada Zeitgeist, que significa o espírito do tempo ou o espírito da época. O Zeitgeist ele é importante para nós não colocarmos, como eu falei anteriormente, um conceito atual para um período muito distante. Né? Então, e hoje em dia se faz muito isso. Né? Existem muitos recortes temporais que são equivocados. E na nossa trilha, o que nós vamos fazer? Como nós vamos falar sobre história da educação brasileira, e como isso envolve algumas paixões, o conceito de tempo ele é fundamental para não colocarmos personagens atuais em períodos de tempos onde esse personagem nem sequer existia. Então vamos lá. O que é o Zeitgeist? Tá? Zeitgeist é o espírito do tempo ou espírito da época. Ele refere-se ao clima intelectual, cultural e social de uma época específica. E aí ele vai trazer algumas questões como ideias e crenças, valores, tendências culturais, né? Tudo o que ocorria naquele período estudado. É muito importante nós pensarmos, por exemplo, vamos estudar um período aqui. Estamos estudando a independência do Brasil. Então, estava lá a independência, começo do império, tal, e nós pegarmos um entendimento aqui do século XXI e levarmos lá para 1822. Vai virar uma confusão, vai virar uma maçaroca e vai ser um absurdo. Aí vocês vão falar assim, Eduardo, mas por que você está contando isso? Porque isso nos parece tão óbvio. Mas a história, ela é ensinada através de muitas confusões temporais. Por quê? Porque algumas ideologias, para prevalecer aquele pensamento, aquela ideologia, ela não se preocupa em respeitar o tempo. Depois, quando nós falarmos aqui, fizermos umas trilhas específicas sobre história antiga, história medieval, eu vou mostrar muitos exemplos de equívocos e erros temporais, tá? Então isso é muito importante nós estarmos antenados. E ó, isso serve para tudo. Sabe por quê? Porque ultimamente, como nós estamos vivendo um período de polarização política, nós estamos com um pequeno problema que as pessoas estão confundindo fatos com opiniões. Então, por exemplo, você vai lá na mídia, né, tanto na imprensa brasileira como na imprensa mundial, tem um fato. Aí o jornalista, ao invés, ele não se contenta só de apresentar o fato, ele tem que dar o fato misturado com a opinião. E às vezes a opinião está equivocada, porque ela contradiz o fato. Mas o fato ele é específico, a opinião não. Né? O fato ele é objetivo, a opinião ela é subjetiva. Tá certo? Bom, vamos lá. Ah, Aí eu coloquei aqui, né? O conceito de Zeitgeist ajuda a entender como o ambiente social e cultural de uma época
influencia o desenvolvimento da sociedade, a produção de conhecimento e as ações individuais. Ele nos permite analisar e compreender as características de um período específico, buscando identificar padrões e tendências que o tornam único. Tá? Então, o Zeitgeist ele vai nos ajudar a trabalhar com as questões específicas de períodos específicos. Isso é fundamental para se compreender a história. Bom, primeiro conceito é o conceito de sincronia. Coloquei aqui um subtítulo, um olhar no agora. Então, ó, a sincronia refere-se ao estudo de um fenômeno em um determinado ponto no tempo, sem considerar sua evolução histórica. É como tirar uma fotografia do que está acontecendo em um momento específico. Então, nós vamos trabalhar com aquele fenômeno, aquele evento, dentro do seu tempo. Tá? Então, isso é importante falar. Então, vamos imaginar que eu estou lidando com, sei lá, Revolução de 1964, da ditadura brasileira, do regime militar, como queiram. O que estava acontecendo naquele período no Brasil? O que estava acontecendo na América Latina? O que estava acontecendo no mundo? Mas o recorte é daquele período. Então, nós vamos estar tirando um retrato daquele período, para poder explicar aquele período. Não adianta eu pegar um conceito agora de 2025 e jogar lá para aquele período. Fica muito complicado. E aí eu vou cometer o problema de anacronismo que nós vamos falar mais para frente, tá? Então a sincronia, lembra daquele esporte lá, o nado sincronizado? Que os movimentos são realizados no mesmo tempo? É bem aquilo, é sincrônico. Ficou bonito esse do nado sincronizado, hein, diretor? Bom, nós vamos ter, ó, exemplo em linguística, né? Se analisarmos a gramática e o vocabulário do português brasileiro, hoje, estamos fazendo uma análise sincrônica. Não nos preocupamos com a língua, como a língua chegou a ser assim, apenas como ela funciona atualmente. Então, se o recorte for temporal, estou falando da atualidade, o que importa é como ele está no agora. Obviamente, ele teve uma evolução através do tempo, no transcorrer do tempo, mas esse não é o objetivo da análise sincrônica, tá? Bom, um exemplo da história, né? Por exemplo, descrever a estrutura social e política do Brasil em 1822. É um estudo sincrônico daquele período. Então dá para levar em consideração diversos aspectos, né? Dá para a gente falar sobre estrutura social, como era a política, como era a economia, os aspectos culturais, como eram as artes, por exemplo, mas daquele período. Tudo isso faz da análise sincrônica. E quanto mais elementos daquele tempo nós trouxermos para a análise, mais rica ficará a nossa análise. Aí tem exemplo também em tecnologia, né? Analisar as características e o impacto dos smartphones no mercado atual é uma abordagem sincrônica. Claro, hoje a tecnologia, os smartphones, eles fazem parte da nossa vida diária. Tem pessoas que trabalham, né, usam seus telefones celulares como seus escritórios, como suas empresas, enfim, com todas as mídias sociais, com toda a interatividade. Então a gente pode analisar como isso funciona no dia de hoje. Se nós fizéssemos uma análise desde quando surgiu o celular até o dia de hoje, nós estaríamos fazendo uma análise através do tempo. E nós já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Que é agora. O conceito de diacronia. Bom, a sincronia é ao mesmo tempo e a diacronia é a trajetória através do tempo. Olha que interessante. A diacronia, por outro lado, foca na evolução e nas mudanças de um fenômeno ao longo do tempo. É como assistir a um filme que mostra como algo se transformou. Então, a análise diacrônica, ela vai pegar o que acontece, né? Acabamos de explicar a questão da tecnologia. Se nós pegarmos desde quando surgiu o telefone celular, que era aquele tijorola, né? Aquele gigantesco, você puxava um mantenona, eu tive um daquele, olha que coisa linda. Porque eu já sou antigo, né? Então já posso fazer uma análise da minha vida aí, através do tempo, e trazer até a evolução dos smartphones no dia de hoje.
nós teremos uma análise diacrônica da história da tecnologia. Bom, usar os mesmos exemplos aqui, né? O exemplo em linguística. Estudar como a palavra você evoluiu do latim vós até a sua forma atual no português. É um estudo diacrônico. Analisamos as mudanças fonéticas, morfológicas e semânticas ao longo dos séculos. Tá? Então, isso aqui eu posso fazer. Então, por exemplo, se eu pegar um autor da história da educação brasileira, e aí eu vou falar assim, bom, eu vou estudar esse autor no período tal. Aí eu faço uma análise sincrônica daquele período. Mas se eu pegar o autor e for estudar a vida e a obra, eu vou fazer a análise diacrônica daquele autor. Por quê? Porque ele pode transformar os seus conceitos. Ele pode acrescentar elementos aos conceitos do seu pensamento. Ele pode mudar de pensamento. E aí tudo isso nós detectaremos na análise diacrônica, que é fundamental. O exemplo, história, rastrear o desenvolvimento da democracia no Brasil desde a independência até os dias atuais é uma análise diacrônica. Isso eu posso fazer. Qual foi a evolução do conceito de democracia no Brasil desde 1822 até 2025? Dá para fazer esse caminho. E essa trajetória, ela é a análise diacrônica. Bom, o exemplo da tecnologia, eu acabei de falar aqui da questão do celular até o smartphone atual, e vamos seguir. Esse aqui é onde eu queria chegar. Esse é o anacronismo, famoso erro temporal. Né? O que é o anacronismo? Né? A palavra cronos é uma palavra grega que está relacionada ao tempo. E quando nós colocamos aí o ana, ele vai falar o quê? Contra o tempo, contrário ao tempo. Então nós chamamos de erro temporal. E esse aqui é onde ocorre alguns absurdos, como por exemplo, vamos imaginar que eu estou falando sobre a comunicação nas guerras na época do Império Romano. Imagina, eu vou colocar um smartphone, eu vou fazer um desenho de um general romano se comunicando com o imperador, falando no smartphone, teclando ali para mandar um WhatsApp. Não dá, porque não existia nem o smartphone, nem a tecnologia do WhatsApp na época do Império Romano. Então isso é um absurdo. É pegar, por exemplo, um camarada do primeiro século e colocar conceitos políticos de direita e esquerda, que só surgiram depois da Revolução Francesa, no período da Revolução Francesa. Isso é anacronismo histórico. Já feriu alguns coraçõezinhos só com isso aí, né? Mas isso aí é verdade. Aí o cara fala, mas não pode vir a ser. Não, não pode. É anacronismo. Tá? Não existia o conceito naquele tempo. É isso, ó. O anacronismo ocorre quando um elemento, evento ou ideia é colocado em um período de tempo ao qual não pertence. É um erro na linha do tempo, inserindo algo do passado no futuro ou do futuro no passado. Então, não adianta, gente. Eu vejo muita gente fazer comentário na internet, fala, olha, mas daria para colocar o fulano, ciclano, tem até uma linha de pesquisa aí que fala sobre Jesus Cristo, né, que é a análise do Jesus histórico, que coloca Jesus como um revolucionário, não tem como. Eu só vou deixar essa parte aqui só para eu poder ser criticado, para depois responder, tá? E aí eu vou colocar numa trilha sobre teologia, sobre história da religião, eu vou colocar tudo dentro do seu tempo. E aí é um absurdo porque não tem como. Não passa. Se você colocar a linha do tempo, não tem como ter aquele conceito no passado. Infelizmente é assim, povo lindo do meu coração. Tem os tipos de anacronismo, né? Tem o prolepse, quando algo do futuro é inserido no passado, que eu acabei de falar, né? Até coloquei a questão do personagem antigo aí, coloquei um celular na mão dele. E tem um que é mais raro, que é o anaplapse, quando algo do passado é inserido no futuro. Embora menos comum, como o erro pode ser usado intencionalmente para criar um efeito, como, por exemplo, numa obra de ficção científica, onde tecnologias antigas são descobertas, enfim.
Até aí tá tudo tranquilo, tá? Mas são 2 equívocos que acontecem. O primeiro é mais comum e acontece demais, tá? Depois eu vou falar sobre história da educação, vou falar sobre história da historiografia, e aí tem muito equívoco absurdo, equívocos temerários. Tem até uma linha de estudo da história que comete anacronismo o tempo todo. Não vou falar qual é não, mais para frente nós falaremos. Povo lindo, então isso aqui foi só uma introdução sobre o tempo, falar sobre o que é o Zeitgeist, conceito de sincronia, diacronia e anacronismo, tá certo? Então, ó, vamos ficar por aí e depois estaremos de volta em breve com mais Trilhas do Saber com o Eduardo Luz. Foi um prazer estar com vocês, um forte abraço e valeu!